Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor Jesus, onde quer que você esteja. Aqui seu irmão em Cristo, o pastor Salésio Pandini, venho nesta feita trazer uma reflexão para a sua vida, baseada no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 2 e no versículo 15, que diz a palavra do Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tendes do que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Eu quero, diante desse texto bíblico, trazer algumas colocações que a gente tem observado nas igrejas nos últimos dias. Infelizmente, a gente tem observado isso nas igrejas nos últimos dias. Primeiro item, os pastores automaticamente eles não fazem mais nada quando se refere à questão de visita, a questão de visitar a casa de um irmão, fazer alguma coisa. Outra coisa, fica o dia inteiro no celular, não pega a mão na Bíblia, e aí de noite ele sobe para os púlpitos vazio, sem assunto algum, e aí começa a encher linguiça, e acha que os membros são obrigados a ficar ouvindo esta situação, essa encheção de linguiça. Essa que é a verdade. Então, amados, eu quero, mediante dessa situação, dizer para você que o primeiro ponto do obreiro é a vigilância. É ele vigiar em todos os aspectos. Segundo ponto do obreiro, quando eu falo obreiro, eu estou falando aqui no sentido o que está pastoreando a igreja. Quando você assume a liderança de uma igreja, não adianta você querer colocar a culpa na sua esposa, nos seus filhos ou nos seus membros. Quem assumiu esse ministério não foi tua esposa, nem tampouco teus filhos, nem tampouco os membros. Os membros têm a obrigação alguma, igual a gente tem ouvido aí alguns pastores querendo jogar responsabilidade em cima dos membros. Se a responsabilidade ficasse sobre os membros, não precisava de obreiro. Essa é a minha opinião, não precisava de obreiro. Então é o seguinte, é um dos fatores das igrejas estarem vazias hoje. Aí a primeira coisa que o pastor faz quando ele vê a igreja esvaziando é inventar uma tal de campanha de oração. Nós vamos orar aqui, vamos orar uma campanha de oração aqui, porque a campanha de oração, amém, a oração ela tem que ter não só de campanha, a oração ela é uma coisa necessária todos os dias na vida minha, na sua e na vida do pastor da igreja. Outra coisa muito peculiar da igreja do século 21 é campanha em favor dos desviados. Nós vamos fazer aqui uma campanha em favor dos desviados, e os desviados vão voltar para a igreja. Agora eu te pergunto, como que os desviados vão voltar para a igreja? Que forma que eles vão voltar para a igreja? Se você não ir convidar eles, você acha que se você dobrar o joelho lá na igreja e falar, Senhor, traz os desviados para a igreja, os desviados vão vir para a igreja? Primeiro que essa já é uma oração mentirosa, essa oração não existe. Não existe essa oração, mas você pode dizer, mas pastor Salésio, você está doido? Como que não existe? Não existe, porque o ID ficou para mim e para você, não ficou para o Senhor. A obrigação do Senhor é abençoar nossa vida mediante aquilo que nós fizemos. Então essas são umas características que infelizmente está faltando nas igrejas. Infelizmente, aí você vai na igreja, você fica abismado de ver como que o obreiro, ele tem coragem de subir no púlpito e não ter um assunto sequer para expor para a igreja. Aí ele lê o que dá na telha dele, o que dá na cabeça dele lá, o que ele jamais conhece, o que ele mais sabe, e aí ele fica lá fazendo aquela baboseira, aquela encheção de linguiça, e vai enchendo isso, vai enchendo, e as pessoas automaticamente, que não tem força mais de vir para a igreja, eles não vão ver, não é porque o ministério é ruim, não é isso. É porque é o seguinte, está faltando você se colocar na presença do Senhor. Eu digo uma coisa para vocês, irmão. Eu estou trabalhando num serviço que tem me castigado muito, mas muito mesmo no que diz sentido ir para a igreja, devido ao trabalho aí. Mas é o seguinte, mesmo assim, o dia que eu estou indo para a igreja, a primeira coisa, eu vou analisar a Bíblia, eu vou orar a Deus, eu vou me preparar. Se caso eu tiver uma oportunidade na igreja para me trazer a palavra do Senhor, eu quero subir no púlpito e estar apto
para fazer manejo da palavra do Senhor, para não ver os membros no banco dormindo, ver os membros no banco cochichando com o outro, porque a palavra não está de conforme aquilo que deveria estar. Então, assim, amados, é o meu lembrete para você, que é o obreiro. Não importa, às vezes você pode falar assim: ah, pastor Salésio, mas eu não tenho estudo, meu estudo é muito pouquinho, não tem importância. Eu só quero frisar para você o seguinte: se você for falar sobre amor, você procura todos os versículos dentro da Bíblia que fala sobre o amor. Se você não consegue expressar muita coisa, vai citando os versículos na Bíblia que falam sobre amor, e automaticamente o Espírito de Deus vai completando a mensagem no coração dos membros da igreja. Se você for pregar alguma coisa sobre exortação, procura todos os textos dentro da Bíblia que vai trazer conotação com aquilo que você está falando sobre exortação. Isso vai trazer um bom aprendizado para a sua igreja. Hoje nós temos uns crentes doentes, uns crentes que só vão na igreja pelo oba-oba. Se ele tiver uma oportunidade para cantar, ele está feliz, ele canta, mas ele não sabe nada. Qualquer pessoa que vem para ele um pouquinho mais instruído está tirando a mensagem de Deus do coração dele. Então isso aí é falta de quê? Esses dias, irmãos, eu perguntei na igreja, eu fiquei com vergonha, sinceramente. Me deu vontade de largar o microfone no altar e sair correndo, porque eu perguntei para os irmãos, para alguém levantar a mão, quem sabia dizer aonde estava escrito na Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Muita gente não sabia. E quando eu perguntei para alguns o que estava escrito no Salmo 23, também muitos poucos sabiam. Eles conheciam o Senhor é meu pastor, mas nem sabiam onde estavam escritos. Então isso é a igreja que nós estamos vivendo hoje. Uma igreja onde você chega dentro dela, você não vê mais preocupação das pessoas fazerem o melhor para o Senhor. E não adianta você, obreiro, você que é pastor, você que vai ouvir essa mensagem, em nome de Jesus, muda a tua atitude. Não adianta você querer jogar essa desculpa nos membros da igreja, nos obreiros da igreja, porque os obreiros eles são voluntários, estão ali para te ajudar. Os membros, eles estão membrando com você e você tem que agradecer a Deus por ter esses membros. Não joga essa responsabilidade nas costas deles. O ministério, quem assumiu foi você. Essa responsabilidade é sua. E já diz um ditado antigo que é puro e verdadeiro: mente desocupada é oficina do diabo. Então, quando você não procura ocupar os teus membros, quando você não procura ocupar a tua mocidade, as tuas crianças na igreja, você vai ter crentes doentes, você vai ter mocidade doente, você vai ter crianças doentes. Eu pergunto para você agora, aonde é que está a mocidade da tua igreja? Aonde é que estão as crianças da tua igreja? O que você tem feito para manter as crianças dentro da igreja? O que você tem feito para manter os teus jovens dentro da igreja? O que você tem feito para manter os anciões dentro da igreja? Aonde é que está o círculo de oração das irmãs dentro da igreja? O círculo de oração dos irmãos? Aonde é? Ah, mas a minha igreja é pouquinha gente. Meu amigo, se você não começar com um pouquinho, valorizando o que você tem, nunca você vai ter muito. Aprenda isso aqui em nome de Jesus. Eu estava sentado ali na mesa agora, eu vou falar para vocês aqui, eu estava fazendo salgadinho, eu trabalho numa lanchonete, e eu estava ali, o Senhor me inspirou a essa palavra, eu larguei tudo lá, vim aqui, entrei dentro do meu carro, porque o carro fica um som mais acústico, é o lugar mais fechado que eu tenho, e eu vim gravar esse áudio para você, para dizer para você, muda a tua atitude. Se você quer ver o teu ministério abençoado, muda a tua atitude, visita os teus membros, vai na casa dos teus membros, de tarde no domingo, sai do celular, ou se tiver no celular, medite no celular, entra no Google, faça pergunta para o Google te responde, mas procura se atualizar para você pregar um bom evangelho, para você pregar uma boa palavra, para você não subir no púlpito para fazer vergonha para os teus membros quando levam convidados na igreja, você faz vergonha. Analise as coisas, os pontos X das questões, principalmente nessas datas festivas, quando se trata de Natal, de Páscoa, essas datas de finais de ano, nós encontramos cada barbaridade, cada coisa citada por obreiros no altar. Por quê? Porque eles não procuram se inteirar, de aprender o significado das coisas, e aí fala asneira no altar. Eu quero dizer para você, enquanto você está em cima do púlpito, sem estudo nenhum,
Não se esqueça que aí no banco da tua igreja tem um membro que ele fez faculdade. Aí no banco da sua igreja tem um doutor, tem um advogado. Aí no banco da sua igreja tem alguém que está fazendo teologia, curso bíblico. Então preste atenção nisso. A pessoa, ele entende que você não tem um grau de escolaridade e ele respeita você pelo grau que Deus te colocou, mas faça por merecer também, para que o nome do Senhor seja honrado, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, ou através da sua vida. Presta atenção, pense nisso, meu irmão, pense nisso, minha irmã. Você que está à frente do trabalho da obra do Senhor, não negligencie as coisas de Deus, não negligencie a obra do Senhor, a palavra de Deus, as coisas como elas devem ser feitas. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao teu coração, mas maneje essa espada como deve ser manejada. Procure o melhor, procure fazer o melhor. Não vai para o púlpito encher linguiça, porque os teus membros não vão ficar. Tem lugar por aí que o caba não tem visão de ministério, mas ele tem visão de palavra. E o teu membro vai procurar quem prega a palavra, quem tem visão na palavra de Deus. E aí não adianta você ficar chorando uma igreja minguada, não adianta você ficar chorando uma igrejinha que você está deixando ela ir a pique. Você não faz nada porque teus membros gostem de estar na igreja. É por isso que quinta-feira não tem ninguém, sábado não tem ninguém, domingo não tem ninguém, terça-feira não tem ninguém. E aí você fala, mas por que está acontecendo? Eu vou orar porque é o diabo. Não é o diabo, não é. É você, não é o diabo. Não importa a idade que você tenha, se você está à frente do trabalho, valorize onde Deus te colocou, valorize aquilo que Deus colocou na tua vida e não fique colocando culpa no diabo, não fique colocando culpa nos membros, não fique colocando culpa nos obreiros. A culpa é somente sua. Quem assumiu esse trabalho foi você. Então é o seguinte, conforme você a sua igreja vai ser. Se você for uma pessoa que procura fazer de tudo para ter um bom trabalho, você vai ter bons membros. Eu conheço muita gente, muito obreiro que está em cima do púlpito, que ele não tem escolaridade nenhuma. Aliás, eu conheço obreiro que manda outro ler a Bíblia para ele pregar, mas ele tem coerência divina com a responsabilidade que ele recebeu do Senhor. E dentro da igreja dele tem doutores com carrões encostados na porta da igreja, mas valorizam o pastor que tem, porque com todas as suas deficiências, ele está naquela palavra que diz assim, ó, tudo que vier a minha mão para fazer, ainda que com pouca força, eu irei fazer, e eles fazem com dignidade. Então esse é o meu recado, é a minha palavra para você nesse dia. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.